E aí galera, como de costume, vamos dar uma olhada no que vem acontecendo na atual solo da Feiticeira Escarlate, que já começou no reino de Jotunheim, com Loki comentando que a bruxa só precisava bater na porta, e o detalhe é que ela basicamente abriu de um modo nem um pouco suave, muito provavelmente com as rajadas de energia mágica. Outra coisa é que apesar desse Loki atual não ser um mentiroso, ela aproveitou para lançar um feitiço, e assim ter a certeza que na próxima hora só ia rolar a verdade. Então o quadrinho mostrou uma luta da bruxa com Joseph e também o que aconteceu assim que voltaram para a loja, deixando claro que ele ainda se sentia muito culpado pelo passado e mesmo sendo criado como uma arma, a Wanda usou as palavras para mostrar que as pessoas têm a chance de mudar e o caso dele nem é tão complicado se comparar com ela que tem um deus ancião aprisionado na própria alma. Ainda assim, o homem se sentia mal porque matou, foi morto e a Quenon teve que entrar na mente dele, o que consequentemente tornou uma pessoa cheia de cicatrizes. Por isso, até esse momento sentia como se não fosse capaz de se perdoar por todo aquele passado complicado, sendo que a própria Wanda também teve os motivos dela para se questionar, mas pagou por tudo e continuou firme, seguindo em frente. As pessoas podiam até pensar que era tarde, mas não era. Aí que a Darcy apareceu gritando porque tinha alguém na loja, o que claramente parecia incomodar a moça, tanto que com ela podemos ver um gigante das montanhas de Jotunheim, que se chamava Arkin, e o detalhe é que tinha um título cerimonial chamado de O Fraco, coisa que a Darcy não perdia a oportunidade de repetir, com ele também rebatendo que ela era uma tola. Claro que a Feiticeira Escarlate ficou meio chocada com a discussão e se aproximou para entender o que estava acontecendo, ainda mais porque conhecia os gigantes da montanha e sabia que não gostaram da ideia do Loki ao lado dos vilões na Guerra dos Reinos, apesar daquilo tudo ser um plano do próprio Loki, que no fim das contas foi um dos heróis. Então ela pensou que esse gigante foi até sua loja querendo vingança, sendo que na verdade queria respeito. O povo dele queria que se tornasse um líder, que seria como representante, mas Loki rejeitou esse pedido, e o cômico foi a Darcy reforçando que imagina o porquê com a Wanda olhando de volta com uma expressão bem séria. Ou seja, no fim das contas ia ver o que podia fazer para ajudar. Na verdade, parecia o tipo de coisa que uma conversa já seria suficiente, porém tinha que ir até Jotunheim e foi o que fizeram. Chegando lá, podemos ver o Joseph ocupado com uma criatura gigante que aparentemente era bem resistente, já que o homem tem se mostrado poderoso. Enquanto isso, a Wanda seguiu em direção ao castelo de gelo, mostrando exatamente o que vimos no começo. Naquele momento, Loki fez um pequeno comentário do que acontecia porque realmente era diferente do comum. Um feitiço da verdade, o clone do Magneto lutando contra uma criatura e um primo das montanhas. Já se tratando da Feiticeira Escarlate, começou a argumentar e falar sobre o motivo da visita, dando a entender que o Loki tinha um pouco de desconfiança sobre como as pessoas governam e por isso parecia dificultar as coisas, chegando até a perguntar por que devia deixar seu primo representar aquelas pessoas, se não tinha poder para proteção. Aí que veio a parte mais interessante do quadrinho, porque ia começar um duelo de honestidade, e se a Wanda ganhasse, Loki teria que fazer o que ela e o gigante queriam. Nesse momento podemos ver algumas coisas interessantes sobre ambos. Loki pensa que a suspeita é uma armadura, Wanda pensa que verdade é uma arma. Loki pensa que verdade é um risco, Wanda pensa que o risco pode fortalecer alguém. Aí o duelo começou com a Wanda dizendo que um cientista louco atirou da sua família, já o Loki cresceu sendo visto como uma pária pelos Asgardianos. Wanda foi julgada por anos e depois viu que aquilo era uma mentira. Loki passou anos levando martelada do Thor. Wanda sabe que uma pequena parte do Pietro tem medo do que ela pode fazer a seguir. O pai biológico do Loki morreu, mas antes até o engoliu, enquanto o pai adotivo da Wanda, que é considerado por ela como verdadeiro, também morreu. Apesar de salvar a vida dela de uma multidão, às vezes se comportava como um fanático. Já o Loki se pergunta se Odin podia amar um filho em ação tanto quanto em palavras. Wanda nunca teve perguntas sobre o Magneto, mesmo na época que era um vilão.
Loki já transformou o Thor em um sapo. O pai da Wanda matou Pietro quando soube que ele influenciou a manipulação da realidade na Dinastia M. Loki se transformou na própria Feiticeira Escarlate e reuniu heróis para lutar contra o Chthon. Wanda sabia que para derrotar Chthon precisava de mais do que destruição. Loki foi atacado pelo Anjo da Morte para proteger o Thor. Wanda deu a própria vida para pagar pelos crimes do passado. O Loki viu além da criação. Wanda aprendeu muito com o passar do tempo. Loki viu que não era obrigado a ser o deus do mal ou das travessuras, nem seguir as coisas que seu pai biológico fazia, e por isso começou a seguir um novo caminho escrevendo sua própria história, sabendo que pode viver como uma mentira ou morrer como um herói. De qualquer modo, vai ser punido. E com isso, a Feiticeira Escarlate viu que essa é a verdade do deus das histórias. Pediu desculpas porque nunca tinha visto dessa forma, se referindo a uma coisa que já falei algumas vezes aqui no canal, sobre essa versão do Loki se sentir muito mal pelas coisas que a encarnação passada fez. Em várias HQs mostrando uma profunda tristeza, e é por isso que não dá para jogar toda essa evolução fora, só para trazer o Loki vilão de volta. Wanda consegue ouvir e ver que os dois têm muito em comum, que fizeram sacrifícios e podiam ser amigos ou alguma coisa a mais, mas apenas talvez, e até falando de um jeito bem dramático, é a tragédia deles. Esse relacionamento até podia evoluir e se tornar amor, mas só se Loki mostrasse apenas esse lado verdadeiro, coisa que ela pensa que nunca vai acontecer. Detalhe que ele até tremeu e parecia gostar daquele clima, mas entendeu e se rendeu. Ainda estava de luto pela morte do Odin e não queria seguir em frente com esse assunto. Por isso, resolveu deixar o primo se aproximar e dar a eles o que queriam. O gigante até perguntou se era sério, e como o rei Loki não podia mentir, reforçou que sim. Deu o título e um abraço, não parecendo muito confiante de que seus primos da montanha iam dar conta do recado. De repente, Wanda ouviu o chamado do Joseph, que ainda enfrentava aquela coisa, mas já nocauteando e rapidamente voltando para Nova York, retomando a conversa enquanto ela estalava os dedos para tirar aquele sangue do traje. Esse papo foi interessante porque parece que vimos uma evolução na questão do Joseph se culpar tanto. Wanda queria mostrar a ele que tinha como recomeçar sendo responsável pelas próprias atitudes, dessa vez usando o poder para ajudar de uma forma positiva, como tinha acabado de fazer derrotando aquela criatura. Tanto que depois que foi embora, a Darcy perguntou sobre ele, e ali deu para ver que a Feiticeira Escarlate tem cultivado uma confiança, ainda mais porque até o momento o homem só ajudou, e ainda deu uma pesquisada sobre aquela pedra misteriosa anti-magia. Apesar de que tudo o que conseguiam entender é que ela é mais velha do que realmente imaginam. Outro ponto importante sobre a Feiticeira Escarlate é que não esteve presente no ataque a Krakoa e nem na morte do pai, mas tem a chance de fazer alguma coisa por aquele que talvez possamos chamar de irmão. Já chegando no fim do capítulo é que as coisas ficaram esquisitas. O clone do Magneto batia os dedos usando um tipo de código relacionado ao Mysterium, ao mesmo tempo que a Rex Finder dizia que estava atacando nazistas, rapidamente usando aquele cajado para acabar com um feiticeiro supremacista, o que dá a entender que essa vilã realmente não quer nem saber se o feiticeiro é bom ou mal. Parece muito poderosa e gosta de acabar com as lutas de um jeito rápido. Além disso, o fato dela se comunicar com o Joseph também se torna muito curioso, já que ele pode estar ao lado dela ou sendo manipulado, coisa que vamos descobrir nos próximos capítulos. Mas e aí, o que vocês acharam disso tudo? Não esqueçam do like, de se inscrever e dar uma olhada na sugestão que deixo aqui no final. Até o próximo!